Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. Então, o primeiro ponto é você viver cada dia como se fosse uma vida. Você colocar toda a sua vida naquele dia, como se fosse o último. E viver a melhor forma possível aquele dia. Utilizar o seu tempo da melhor forma possível. Jesus tem uma frase na Bíblia, em Mateus, que é o seguinte: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. A cada dia basta o seu próprio mal. A parte final, que é a grande dica: a cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, cada dia a gente já tem a quantidade de problemas suficientes já para a gente se preocupar. É muito importante você viver no espaço de tempo de um único dia, como se ele fosse uma vida. Esse que é o primeiro ponto. Você não precisa viver toda a sua vida em um dia só. Viva cada dia como se fosse uma vida. Você não precisa ficar muito afobado com o futuro. Basta viver hoje. A cada dia basta o seu próprio mal. Hoje você já tem preocupações suficientes para ocupar você. Você não precisa criar mais preocupações. A prática de autorreflexão, ela é um exemplo disso. Você tem que praticar a reflexão todo dia, pensando que aquele dia foi uma vida. Porque se você deixar acumular os dias para praticar a reflexão, você vai esquecer os seus erros. Então você tem que ir todo dia um pouco indo corrigindo os seus pensamentos, corrigindo a sua maneira de falar. Dessa forma, você consegue corrigir mais fácil os seus pensamentos. A prática de reflexão deve seguir o lema de um dia, uma vida. É como, por exemplo, o dever de casa de quem está na escola, na faculdade, ensino médio, enfim. Não adianta querer fazer tudo de última hora. A pessoa, o aluno, ele tem que todo dia trabalhar as lições, completar as cotas diárias todo dia com constância para conseguir chegar no objetivo. Isso também é um significado de você viver um dia de cada dia. Você viver uma vida em um dia, uma vida. Você tem que trabalhar todo dia como se fosse a sua vida toda. E não deixar que pensamentos de preocupação ou de medo em relação ao futuro preencham a sua mente. Basta que você viva hoje. Viva o melhor que você pode hoje. Como o Mestre Okawa nos ensina no livro A Mente Inabalável, a única coisa que você pode fazer é melhorar a qualidade do seu tempo. Se você está gastando o seu tempo, 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia, se preocupando com coisa inútil, você está fazendo um mau uso do tempo. Então, você tem que saber utilizar muito bem o seu tempo. Você tem que melhorar a qualidade do uso do seu tempo, todo dia. E saber que a cada dia basta o seu próprio mal é importante. E na prática da reflexão, mais importante ainda é que você faça a reflexão diariamente, todo dia. Cumpre a constância, faça todo dia um pouco, que no final você vai conseguir acumular. Quando você examina os pensamentos negativos que você teve daquele dia, então você consegue corrigir. É muito mais fácil você analisar cada dia. Já que cada dia é uma vida, quando você pratica a reflexão, é mais fácil você corrigir, porque não acumulou, por exemplo, os pensamentos da semana ou os pensamentos do mês. Os pensamentos negativos e os erros cometidos no cotidiano, eles crescem como células cancerosas. Se você deixar essas células infectadas na sua mente, elas vão se multiplicar, elas vão crescer. Por isso, logo que você identificar
um pensamento negativo, algo que está contra a verdade, você tem que identificar e eliminar aquele pensamento. Você tem que aplicar a reflexão, corrigir aquilo, buscar se arrepender daquilo que é errado e buscar corrigir a sua vida. Por isso, na prática de autorreflexão, a atitude de um dia uma vida é fundamental. Você realmente tem que todo dia refletir sobre o que você está fazendo, sobre o que você está falando, como você está pensando. Não tem como deixar acumular e fazer para deixar para depois. Um outro ponto importante também é você dividir as preocupações em partes. O Mestre Okawa, ele ensina isso para a gente. Se você tem uma série de preocupações em relação ao futuro, presente, a gente se preocupa até com o passado, você tem que saber dividir essas preocupações em partes, fragmentar essas preocupações e trabalhar cada uma das partes. Essa é uma dica de ouro para você quietar a mente tagarela. Os grandes mestres da vida ou os grandes especialistas da vida são aqueles que conseguem dividir as preocupações em partes. E essa é uma preciosa técnica para você ter paz de espírito. 80% do sofrimento das pessoas são causados por excessiva preocupação em relação ao futuro. 80 de cada 10 preocupações que você tem, 8 você está se preocupando demais com o futuro. Você pode corrigir isso. A gente faz previsões vagas sobre o ano seguinte, ou até mais, daqui 5 anos, 10, 20 anos que vai acontecer, sendo que, na verdade, a gente deveria estar pensando no que a gente pode fazer agora, ao invés de ficar tão preocupado assim com o futuro. Não são muitas questões com as quais a gente pode se preocupar agora. Se você for analisar o presente, o seu dia de hoje, você tem uma quantidade limitada de preocupações. Então, você tem que realmente limitar as preocupações e trabalhar por partes, cada uma delas, ao invés de querer resolver tudo de uma vez. A maior parte das preocupações, elas são desnecessárias e nascem da tendência que nós temos de imaginar infortúnios. É a tendência que nós temos de imaginar desastres no futuro. Tem uma frase do Montaigne, que na verdade é uma frase do Sêneca, filósofo estoico Sêneca, que é: nos preocupamos mais com o que pensamos, sofremos mais pelo que pensamos, do que pelo que realmente acontece conosco. Sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece conosco. Isso é uma verdade. A gente tem essa capacidade de ficar imaginando infortúnio, de ficar se preocupando com o futuro. Você tem que, se você quiser realmente ter paz de espírito, você tem que mudar essa mentalidade. Você tem que quebrar a sua preocupação em partes e pensar: hoje, o que eu posso fazer? Amanhã você planeja certo amanhã, mês que vem, daqui 3 meses. Mas hoje você tem que estar sob controle as suas preocupações e dividir elas em partes. Uma pessoa, por exemplo, que ela vai prestar um vestibular no final do ano. O que ela pode fazer? Ela tem controle sobre se a prova vai estar difícil ou não? Ela não sabe, não tem como controlar. Ela tem controle se vai estar trânsito no dia da prova, se ela vai ter alguma dor de barriga no dia da prova? Está fora do controle dela. Então, tudo o que ela pode fazer é, dentro desse ano, como é que eu faço para estudar melhor? Como é que eu faço para ter um bom quadro de estudo? Como que eu faço para aumentar a eficiência nos estudos, para acertar a maior quantidade de questões? E viver cada dia como uma batalha a ser vencida. Todo dia é uma batalha. Você tem que vencer aquela batalha, mas você tem que estar focado na batalha daquele dia. No próximo dia, você luta de novo. Mas cada dia é uma batalha. A cada dia basta o seu próprio mal. Quando você adquire essa mentalidade de controlar o que você pode controlar e você encara cada dia é uma batalha, é a batalha mais importante, porque é essa que você está lutando de verdade, então você vai conseguir ter mais tranquilidade, você vai ficar mais em paz.
Em relação ao passado, não tem como mudar os acontecimentos que causaram arrependimento para você. O passado, ele já foi, ele acabou, não tem mais o que fazer. Se você está preocupado, se lamentando por ter dito algo rude a alguém há uma semana atrás, o que você vai fazer? Você pode ir lá, pessoalmente, conversar com a pessoa. Você vai lá, pede desculpa para ela e coloca um fim na sua preocupação. Não tem muito mais o que fazer. Além da gente fugir ou evitar o pensamento de preocupação exagerado em relação ao futuro, a gente tem que evitar também remoer, ruminar as preocupações em relação ao passado. Você tem que tirar essas duas da sua frente e ficar focado agora. A mente tagarela, a origem da mente tagarela é isso. É muita afobação em relação ao futuro e é muita amargura em relação ao passado. Uma vez que você controlou, fragmentou as preocupações e está focado no presente como uma batalha a cada dia, então a sua mente vai ficar mais quieta. Os especialistas, os mestres da vida, são pessoas muito boas em dividir as correntes de preocupações em partes. E, além disso, são capazes de decidir rapidamente se um problema pode ser resolvido rapidamente ou não. Quando vem um problema na frente dessa pessoa, ela decide rápido se ela consegue resolver aquilo de imediato ou não. Quanto tempo será que vai demorar para resolver? Será que eu vou me preocupar com isso agora ou não? Esses são os mestres da vida. Um exemplo que ilustra a fragmentação das preocupações é remover neve de um telhado. Aqui no Brasil a gente não tem neve, mas é possível imaginar o significado dessa analogia. Se a neve ela se acumula por muito tempo em cima do telhado, ela vai acumular tanto que o peso daquela neve é capaz de derrubar o telhado. Isso porque ela ficou sendo acumulada por muito tempo sem nada ser feito. Embora o peso da neve possa ser de 1 tonelada, se você trabalhar pouco a pouco a remoção dela, uma hora você remove toda aquela neve. Você pode usar pá, que é algo muito simples, até mesmo crianças podem ajudar naquele trabalho, e de pouco em pouco você remove aquela neve e o seu telhado, a sua casa fica protegida. Livrar-se das preocupações é o mesmo que remover neve de um telhado. Se você deixar as preocupações se acumularem por um longo período de tempo, elas se tornarão enormes. Porém, não é difícil dissolver as preocupações aos poucos. O trabalho de remover neve é equivalente à prática da reflexão diária. Todo dia, ao invés de deixar aquela neve acumular, todo dia remove um pouco de neve. Todo dia faz reflexão. E dessa forma, essas preocupações não vão se acumular e você não vai ser derrubado. Esse que é o grande segredo, é você conseguir trabalhar em partes. É você conseguir todo dia, com consistência, remover a neve, praticar reflexão, fazer o que você tem que fazer, cumprir as suas obrigações. O estudo da verdade também é assim. Você não consegue ler todos os livros de uma vez só. Em português, tem em torno de 50 livros hoje da Rap Science. Se você não leu nenhum, ou enfim, leu algumas dezenas, você tem que continuar lendo, todo dia. É assim que você vai ler todos os livros. Não tem como fazer tudo de uma vez. Então, além disso, o mestre nos ensina que o acúmulo de muitos assuntos não resolvidos produz ainda mais problemas. Então, você não pode deixar os assuntos abertos, problemas abertos. Você tem que ter a agilidade mental de resolver logo as situações. E a desorganização impede que você consiga fazer as coisas. A desorganização impede que você consiga fazer as coisas. É o fato de você estar desorganizado,
da sua mesa de trabalho estar desorganizada que impede que você faça as coisas. Então você tem que se organizar. Tem muito papel em cima da sua mesa? Limpa. O quarto está desorganizado? Limpa. É a primeira coisa que você tem que fazer. Uma vez que você organizou sua mesa, tirou os papéis, jogou fora, descartou, está tudo organizado, arrumado, aí então você começa. Limpar e arrumar a sua mesa, o local de trabalho, vai motivar você. Muitas vezes a gente fica desmotivado para trabalhar e para estudar, porque justamente o nosso local de estudo e trabalho está desorganizado. Antes que você se sinta esmagado pela quantidade de coisas que você tem que fazer, acabe com a confusão e se organize. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a grande dica, essa é a frase, inclusive, do Benjamin Franklin. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E desenvolva bons hábitos, inclusive o hábito de fazer as coisas imediatamente. Não procrastine, não deixe para depois. Se você tem que fazer algo, faça imediatamente. Tome decisões rapidamente e mantenha a ordem. Esse é um ensinamento muito importante. Tomar decisões rapidamente e manter a ordem. Inclusive, tem a frase que é: a ordem é a primeira regra do céu. A ordem é a primeira regra do céu. O mundo celestial, o céu, ele é organizado. A gente tem que, se a gente quer trazer o céu para a nossa vida, a gente tem que saber se organizar. A gente tem que se esforçar para não adiar, não procrastinar e evitar, então, que essa pilha de preocupações, ela aumente ainda mais. Resumindo, os ensinamentos de hoje são 9 pontos de resumo. O primeiro é: a cada dia basta o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. A cada dia basta o seu próprio mal. Hoje você já teve problemas suficientes. Amanhã você vai ter também e depois também. Só que a cada dia basta o seu próprio mal. O amanhã vai trazer já os problemas dele, por isso não sofra por antecipação e nem se preocupe demais com o amanhã. Segundo ponto, autorreflexão. É importante fazer aos poucos, não deixar acumular. Complete um número de cotas a cada dia. Essa prática contínua. Não deixe que as suas tarefas, a sua prática de leitura, de reflexão, se acumule. Faça todo dia um pouco, faça o necessário todo dia, que o acúmulo de esforço vai gerar um grande resultado. Terceiro ponto, 80% das preocupações são sobre o futuro. Por isso, divida as preocupações em partes. A gente se preocupa demais, a gente está 80% do tempo preocupado em relação ao futuro. Sendo que o futuro, ele tem duas características. Primeira, você não controla ele. E segunda, ele muda o tempo todo. Então não tem muito sentido ficar afobado com o futuro, porque ele muda o tempo todo e você não controla ele. Quarto, a maior parte das preocupações são desnecessárias. Nascem da tendência de imaginar infortúnios. Como dizia Sêneca, sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece conosco. Quinto ponto, cada dia é uma batalha a ser vencida. Você tem que tratar cada dia como uma batalha a ser vencida. Venceu a batalha hoje, amanhã você vai lutar de novo. E a soma das batalhas que vai definir se você vai ganhar a guerra ou não. Exemplo do exame vestibular. Não adianta ficar preocupado com a prova no final do ano. Olha agora, qual que é a batalha que você tem hoje? Então lute. Sexto ponto, livrar-se das preocupações é o mesmo que remover neve em um telhado, um pouco a cada dia. Sétimo ponto, o acúmulo de assuntos não resolvidos trazem ainda mais problemas. Isso, quem já deixou muita coisa em aberto, muito problema sem resolver, sabe que é verdade. Você fica lá com uma pilha de problemas e essa pilha se transforma numa montanha, quando você vai ver, virou um continente de problemas. Então, o acúmulo de assuntos não resolvidos trazem ainda mais problemas. Por isso, resolva imediatamente o que você tem que resolver. É na hora.
Surgiu um problema, dá para resolver? Agora. Resolve. Aí você vai ficar em paz. 8º ponto, organize-se. Organize-se. Estou desanimado, não sei o que fazer, estou preocupado. Comece com a sua mesa. Começa com seus livros, com seus papéis, organiza tudo. Joga fora o que tem que jogar, organiza e começa assim. 9º e último ponto, desenvolva bons hábitos. O ser humano ele é uma criatura que é resultado do comportamento, que é o acúmulo dos hábitos. O hábito que você faz repetidas vezes se torna o seu comportamento. Quanto melhor for o seu hábito e mais você repetir, melhor vai ser o seu comportamento e melhor vai ser a sua vida. Então você tem que criar bons hábitos, como por exemplo, o hábito de se organizar, o hábito de tomar decisão rapidamente, o hábito de dividir as preocupações em partes, o hábito de refletir. Então você tem que desenvolver bons hábitos. Esse é o resumo da atividade de hoje. Agradeço a presença de todos vocês.